Nós estamos continuando no Evangelho de João, naqueles momentos pós-ressurreição, onde o Senhor aparece aos seus discípulos. E hoje nós veremos a conhecidíssima história de Tomé. A partir do versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram reescritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Curva sua cabeça e feche seus olhos mais uma vez. Senhor, fala conosco pela Tua palavra, em nome de Jesus. Ultrapasse todas as barreiras, sejam barreiras físicas da minha incapacidade, sejam as barreiras espirituais do coração de cada um de nós, que muitas vezes está distante e indisposto a receber da Tua palavra, da Tua exortação, da Tua ajuda. Rompa tudo em nome de Jesus. Seja soberano e fale conosco. Nós te pedimos. Amém. Amém. Onde você estava, Tomé? A porta estava trancada, a alma amedrontada, o dia se esvaía, o grupo estava reunido, o mestre havia vindo. E você? Para onde tinha ido? Onde você estava, Tomé, enquanto o sopro de vida curava os que ali se juntaram? E seus passos, Tomé, para onde andaram? Buscava uma prova lógica? Uma razão mais profunda, talvez? Ou queria apenas a solidão de alguém que perdeu o seu chão? Onde você estava, Tomé, não havia festa na rua, a noite era apenas sua e o silêncio, um deserto. Ele estava tão perto, trouxe a paz que faltava, suas chagas demonstrava. Mas você, por onde andava? Onde você estava, Tomé? 7 dias de agonia, sem a luz da epifania, carregando o próprio não, enquanto os outros te diziam: vivo. Você escolheu ser fugitivo, preferiu calar o grito, viver sozinho o sofrimento, achou melhor o isolamento. Onde você estava, Tomé? Valeu a pena o sumiço? Trocou a graça pelo compromisso? A presença pelo fugaz? Foi ocupação ou cansaço que te roubou o primeiro abraço, o susto, o riso, a alegria e a paz? Tomé te orienta, a fé que o corpo sustenta, na distância se torna lenta e na ausência se desfaz. Responde ao mundo se for capaz. Mostre-se sábio, astuto, sagaz. Diga-me como está a sua fé, ou melhor, onde você estava, Tomé? Essa é a pergunta que não quer calar enquanto eu leio esse texto. Essa é a pergunta que
gritou no meu coração quando eu escrevi esse texto. Não sei vocês, mas eu costumo escrever um pouco quando eu estou meio bagunçado. E geralmente são escritas ocultas. Mas eu achei que nesse momento seria importante trazer para vocês. Porque essa é a grande pergunta do texto bíblico nesse momento. A grande pergunta que o apóstolo João faz questão de plantar no nosso coração. O apóstolo João foi o único que relatou com tamanha profundidade esse texto bíblico. O único que fez questão de colocar Jesus aparecendo para os discípulos. Jesus aparecendo para os discípulos e Tomé. Qual era então a proposta de João? Qual era o objetivo do Espírito Santo ao nos dar essas escrituras sagradas? Eu gostaria de pensar com vocês em 4 grandes pontos, que são alertas para o meu e para o seu coração, que podem talvez nos demonstrar um diagnóstico ainda mais profundo. Talvez eu seja Tomé. Talvez você seja Tomé. E o primeiro ponto não pode ser outro, não é verdade? A grande pergunta é justamente quando nós tratamos do perigo do isolamento. Aonde Tomé estava quando todos se reuniam? A pergunta, como muitos dizem, de $1 milhão. Tomé, o que você estava fazendo? E talvez o mais importante de perceber é que, independente da resposta, João não a coloca no evangelho, porque a ausência de resposta é por si só uma resposta. Tomé, não tinha nada mais importante para você. Nenhuma justificativa bastava para te tirar do meio do encontro com o Cristo ressurreto. Tomé perdeu o sopro da vida que tinha sido dado quando os discípulos se encontraram. Tomé perdeu a paz que foi prometida e foi despendida a todos que estavam reunidos. Tomé perdeu a fé, porque agora, quando todos diziam que Jesus estava vivo, ele era o único que dizia: eu não acredito. Meus queridos, existe uma história nesse texto bíblico que fala com a nossa própria história. Existe um objetivo que fala com o nosso coração nesse momento. Por onde nós andamos quando o Senhor se encontra com o seu povo? Quais são as grandes desculpas que o nosso coração cria e nós aceitamos quando Cristo se coloca ressurreto junto ao seu povo no primeiro dia da semana e nós não estamos? Às vezes o nosso coração se encontra igual Tomé, porque nós temos sistematicamente desprezado a forma ordinária pelo qual o Senhor decidiu falar com o seu povo. No encontro dos discípulos, ao primeiro dia da semana. Esse texto nos ressalta aos olhos sobre a importância do ajuntamento cristão, sobre o perigo do isolamento. Da mesma forma que talvez Tomé tinha algumas desculpas prováveis, e a gente pode conjecturar aqui, eu não sei se Tomé estava trabalhando, eu não sei se Tomé estava talvez tentando voltar à sua vida, que ele havia abandonado nos últimos 3 anos para seguir o mestre. Será que Tomé foi visitar a sua casa e ver se ainda estava tudo em ordem? Será que Tomé já estava se organizando para voltar à vida? Será que Tomé estava sozinho no quarto, triste, chorando? A verdade é que Tomé ainda estava na vivência dos discípulos. E isso é muito importante porque muitas vezes nós continuamos na vivência dos nossos irmãos. Os discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Então houve um encontro entre Tomé e os discípulos.
Meus queridos, prestem atenção, porque essa é uma estratégia sagaz do diabo para nos tirar a presença do Senhor. Muitas vezes nós vivemos cercados de cristãos, muitas vezes nós vivemos cercados dos nossos próprios irmãos, mas nós temos desprezado o encontro que o Senhor preparou para nós. Por que Tomé não estava lá? Por que Tomé não fez um esforço? E por que nós muitas vezes não fazemos o esforço necessário para estar aonde Jesus está, para receber a paz que Jesus oferece, para receber o sopro de vida, que somente a sua palavra, aberta e aplicada às nossas vidas, pode encher o nosso coração? Meus queridos, respondam a si mesmos, enquanto eu respondo para mim, o que tem de mais importante para fazer? Eu me lembro, a única vez que a minha mãe me permitiu faltar numa escola bíblica dominical. Era o meio de junho ou julho, não vou saber bem, de 2002. Final da Copa do Mundo. Puxa, eu tinha acompanhado aquela Copa inteira. Eu acordava 4 horas da manhã, porque os jogos eram no Japão. Acordava e minha mãe, o que você está fazendo acordado? Eu falo, estou assistindo Japão e Uzbequistão. O jogo mais aleatório do mundo. Mas eu era uma criança. Eu estava entrando na adolescência, eu tinha 9 anos de idade, eu estava descobrindo futebol. Eu achava que meu time era bom. Mas enfim, chegou o dia da final. Domingo. Nossa, eu fui pedir tanto para minha mãe e para o meu pai. Eu falei, por favor, eu fui um filho tão fiel. Eu nunca faltei da escola bíblica. Me deixa só hoje. Minha mãe, irredutível. Não. Meu pai foi meu intercessor. Eu acho que meu pai queria ficar também, mas ele não teve coragem. Meu pai, eu lembro até hoje, olhou para minha mãe e falou, deixa o menino. Ele vai de noite. Meus queridos, foi tão legal. Sozinho em casa, assaltando a geladeira, gritando 2 gols do Ronaldo Fenômeno. Saí gritando, é campeão, é penta, é penta. E naquela hora eu tinha certeza que eu tinha feito a troca certa. Nossa! Pela primeira vez eu consegui fazer a troca perfeita. E eu me lembro de chegar domingo à noite ao culto, pronto para contar a grande experiência que eu tive, sozinho em casa, com 9 anos, assistindo futebol. Eu me lembro de cada irmão dizendo, você fez tanta falta aqui, filho. Me lembro da minha professora da escola dominical, me abraçando e falando, a aula não foi a mesma sem você, filho. Eu estava tão feliz. E naquele momento eu achei que quem tinha perdido era eles, que tinham me perdido e perdido o jogo. Mas hoje eu vejo que quem perdeu naquele domingo fui eu. Porque os discípulos de Cristo estavam reunidos mais um domingo. E o Tomé estava assistindo o jogo. Nós trocamos Jesus por tão pouco, queridos. Eu estou me segurando para não entrar nas desculpas que eu ouço. Oh, pastor, eu saí sábado à noite, cheguei tão tarde. É? Eu aviso Jesus, tá? Pastor, peguei uma gripe. Quando? Terça-feira. Eu falei, você foi trabalhar? Fui, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado você ficou em casa? Não, sábado eu saí, tinha aniversário da minha sobrinha. Eu falei, entendi. Aí domingo, não tem como. A gripe pegou, né? Você percebe como que o diabo ensinou a gente bem? E como que nós aceitamos isso? Nós trocamos por qualquer coisa. Ao mesmo momento que nós julgamos Tomé, dizendo, Tomé, como você é incrédulo, Tomé?
Se alguém tivesse falado para mim que viu o Senhor, eu não faria como Tomé. Eu diria, nossa, que bênção, que legal. Mas meus queridos, nós estamos ouvindo o Senhor domingo após domingo na igreja. O Senhor verdadeiramente se reúne conosco através do Espírito Santo. E nós agimos como Tomé. O diabo inventou uma coisa muito legal nos últimos tempos. Legal para ele, né? Ruim para nós. Culto online. Dá para assistir o culto, pastor. E essa virou a desculpa perfeita. Pastor, fique tranquilo. Olha que beleza. Nossa, eu vou dormir até bem. Fique tranquilo, pastor, eu assisti o culto. Meus queridos, isso não é a mesma coisa. Assistir um culto não é estar presente entre os discípulos do Senhor, quando Jesus se coloca no meio de nós, através da sua palavra, para ministrar aos nossos corações. Absolutamente não é a mesma coisa. Fazer parte de um povo é mais importante. Ouvir a voz do Senhor é mais importante. Abraçar o seu irmão é mais importante. E isso me leva a uma segunda questão, que é fruto da primeira. Se Tomé se isolou, se Tomé achou que a reunião dos discípulos não era importante, se Tomé inverteu as prioridades, o que isso gerou no coração dele? Isso gerou no coração dele a exigência da incredulidade. Por que Tomé impôs as suas próprias convicções para crer? Eu gosto de lembrar vocês do seguinte: Tomé não é o único que não acreditou. Volte alguns versículos. As mulheres viram o Senhor. As mulheres disseram aos discípulos. Qual discípulo acreditou? Nenhum. Mas quando os discípulos viram o Senhor, eles avisaram a Tomé, e Tomé fez a mesma coisa. Mas Tomé, ao despeito dos outros discípulos, colocou barreiras a mais para finalmente acreditar. Os discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Tomé disse: se eu não tocar. O verbo original aqui é lançar com veemência. Se eu não lançar a minha mão dentro da ferida, isso não vai ser suficiente. Você percebe o que o isolamento faz? Você percebe como que a sua fé esmorece no isolamento? Agora Tomé precisa de mais provas para crer em Jesus do que os outros. Aos 10 discípulos presentes bastava ver. A Tomé já não basta mais ver. Eu preciso ver. Eu preciso tocar. Eu preciso sentir. E essa é uma realidade de corações incrédulos e afastados da graça de Deus. Eles querem mais provas. Eles querem mais experiências. Eles querem sentir mais coisas. Quantas vezes eu ouvi assim: ai, pastor, não gostei muito do culto não, viu? E eu com uma vontade de falar: meu querido, fique tranquilo, o culto não era para você. Fique tranquilo. A pessoa quer sentir mais coisa. A pessoa quer sentir um calorzinho no coração. A pessoa quer que um irmão venha do nada, coloque a mão na cabeça dela e fale sobre toda a vida dela. A pessoa quer que o pastor traga a palavra certeira para o coração dela. A pessoa quer que o louvor que toque seja o louvor perfeito que está durante toda a semana na cabeça dela. E tudo começa a girar em torno dela. Tudo começa a girar em torno das evidências, em torno das exigências que uma fé incrédula gerou no coração dele. Olha as exigências que as pessoas criam hoje para não estar reunidas. Meus queridos, eu já ouvi das mais diversas desculpas. Eu tenho o grupo dos que acham o ar-condicionado muito gelado. Eu tenho o grupo dos que acham o ar-condicionado muito quente. Tem que deixar mais baixo, pastor. Aí eu tenho o grupo dos que gostam que o pastor barbudo pregue, mas aí quando eles vêm, quem prega é o pastor careca. Aí tem o grupo dos que hoje estão decepcionados, porque vieram para ouvir o pastor careca e o pastor barbudo está pregando.
Porque o pastor barbudo grita, o pastor barbudo fala alto, ele se perde no meio da fala dele, é meio disléxico. Eu tenho o grupo das pessoas que gostam de louvores animados. Eu tenho os old school. Fala, pastor, por mim só tocava vindo da harpa. Eu tenho o grupo das pessoas que gostam do silêncio. Nossa, pastor, aquele momento de oração foi maravilhoso, silêncio. Tem gente que tem coceira, dor física, se ficar 30 segundos sem fazer alguma coisa. Perceba o que uma fé incrédula pode fazer com o seu coração, criando barreiras e mais barreiras para se relacionar com Deus. Eu vou para a igreja quando o Senhor fizer isso. Eu vou me tornar um cristão melhor quando o Senhor fizer isso. E em isso você pode colocar qualquer coisa. Pode ser a cura de uma doença, pode ser uma melhora financeira, pode ser uma restauração de casamento, pode ser o filho pródigo voltando ao lar. Não importa, um coração incrédulo vai sempre colocar barreiras. E a grande questão é essa: quantas vezes nós impomos barreiras ao Senhor para dizer que cremos? Senhor, eu quero um sinal. Esse é o que eu mais gosto. Esse é o que eu mais gosto. Porque geralmente a pessoa que pede um sinal é aquela que mais despreza os sinais mais claros de Deus. Não, pastor, é que eu sou meio distraído, então eu preciso de uma nuvem fazendo joinha para mim assim. Ai, Senhor, me dá uma prova que o Senhor me ama. Outra? Sério, você precisa de outra prova? Cristo morrer em seu lugar não é o suficiente para você se sentir amado. A prova que Deus te ama é que Ele precisa te colocar num cargo de gerência na tua empresa. E assim vamos, de condições a condições, de exigências a exigências, e não percebemos que quem precisa somos nós. Meus queridos, Jesus absolutamente não precisa de você para nada. Jesus não precisa do teu louvor. O livro do Apocalipse nos mostra miríades e miríades de anjos o adorando dia e noite sem cessar, com uma força de vontade muito melhor do que o nosso louvor, muitas vezes entregue meia boca. O Senhor não precisa de você, mas Ele te quer. Ele te quer porque Ele te ama. Ele aparece a você e se apresenta no culto porque Ele quer ter um relacionamento com você. A parte de Deus não é a parte de quem precisa, a parte de Deus é a parte de quem quer. Meu querido, quem precisa de Deus é você. Então, um coração que de fato é crédulo, um coração que de fato é crente, ele deveria dizer: Senhor, sou eu quem preciso. Quais são as condições para que eu me achegue ao Senhor? Não o contrário. Um coração incrédulo, ele inverte os papéis. Um coração incrédulo te coloca no papel de Deus e coloca Deus no papel daquele que está correndo atrás. E agora Tomé está todo pimposo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que enfiar o dedinho lá na ferida. Aí sim, se o Senhor me quiser, tem que ser desse jeito. Se o Senhor quiser que eu vá na igreja, o ar-condicionado tem que estar em 23 graus. No automático. Se o Senhor quiser que eu vá na igreja, o culto tem que ser às 6h30. Culto 7 horas para mim é indiscutível, não tem como. Sério? Será que muitas vezes nós não estamos sendo Tomé? Será que muitas vezes nós não estamos colocando então uma fé baseada em evidência? Uma fé baseada em: se eu ver, ok. Senhor, está na sua mão. Se eu ganhar na Mega Sena, eu viro crente. Oxi. É simples. Teve um dia que um irmão brincou comigo e falou assim: eu queria tanto provar para Deus
que se eu fosse rico eu não ia ser orgulhoso? Eu queria tanto que o Senhor me deixasse ser rico para eu provar que eu não ia ser orgulhoso. Aí eu falei, nossa, essa fala já provou que precisava. É momento propício para você olhar seu próprio coração e se fazer a seguinte pergunta: você tem colocado exigências para o relacionamento com Deus? Você tem colocado obstáculo, criando regras, tentando encaixar Deus dentro da caixinha do seu dia, dentro do teu estilo de vida? Ou você tem de fato se colocado diante dos discípulos e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, fale comigo. Senhor, apareça a mim. Senhor, sopre sobre mim a tua vida. E sabe o que é mais maravilhoso? É que o Senhor continua se colocando no meio dos discípulos. Por isso que o terceiro ponto me fala sobre a primazia da comunidade. A pergunta aqui seria: por que Jesus se apresenta novamente a todos e não apenas a Tomé? Por que Jesus, na terça-feira de Tomé, não cruzou o caminho dele e falou assim: aí rapaz, domingo você não estava, toca aqui, toca aqui. Por que Jesus deu mais uma semana de martírio para esse Tomé? Olha o que o texto fala: passado 8 dias, passaram-se uma semana inteira, Tomé lá na dúvida, os discípulos tentando convencer ele com um argumento, e ele falando assim: meus queridos, vocês não estão entendendo, se não aconteceu o que eu falei, chega. Passaram-se 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos, só que agora Tomé está junto. O que será que passou na cabeça de Tomé? Quer saber? Eu vou para ver como é. Eu contei de manhã o meu caos e as pessoas elas se juntaram a mim nessa mesma situação. Sabe quando você faltava da escola e a merenda era cachorro quente? Você fala: nossa, não acredito. Não é possível, cara. O mês inteiro esperando cachorro quente nessa escola. O dia que eu faltei, meus amigos chegam em casa falando assim: comi 4. Eu falo: nossa, Jesus, que desânimo. Aí eu falo: não, amanhã eu vou, não é possível. Aí o dia que eu vou, é polenta fervendo, 9 horas da manhã, com um cheirinho de frango. Nem o frango tinha lá, só o cheiro do frango que estava lá. Eu falo assim: gente, não é possível. Não é possível. Quantas vezes já passei por isso? Suquinho Mup que tinha, vinha num saquinho assim, ó. Nossa, que tristeza. Será que Tomé sentiu o que eu senti também? Ele falou assim: rapaz, eu vou, porque não é possível que isso aconteceu com eles quando eu não estava lá. Eu devo ser muito azarado. Não, Tomé, você não é azarado não, você é descuidado. Mas eu fico pensando sábado à noite de Tomé. Tomé é um bom judeu, Tomé fez o seu Shabá. E agora, no sábado, no cair da tarde, Tomé está preparando a sua semana. Para o judeu, o domingo é o primeiro dia da semana, é dia de trabalhar, é dia de colocar a coisa em ordem. Será que Tomé estava ali assistindo seu Netflix de noite, falando assim: rapaz, o que eu vou fazer amanhã? Aí a esposa de Tomé falou assim: ó, chegou um aviso no Zap aqui, amanhã eles vão se encontrar de novo. E a mulher do Pedro está perguntando se você vai. Ela mandou no grupo das esposas de apóstolos. Falou que você não foi semana passada, né? Será que Tomé pensou: eu não posso perder. Eu não posso perder, o que está acontecendo? Será que o domingo pela manhã, Tomé deu ração para seus animalzinhos, rastelou uma parte do terreno, cortou uma grama, sei lá o que Tomé fazia, visitou o irmão dele? Tomé é chamado Dídimo, porque Dídimo é gêmeo em grego. Será que ele foi visitar o irmão, a cunhada? Mas a realidade é que chegou a noite.
o cair da tarde. E os discípulos se reuniram novamente, e agora Tomé estava lá. E aí sim, Jesus aparece novamente. E é tão maravilhoso como que Jesus restaura Tomé, porque Jesus faz exatamente a mesma liturgia dos outros encontros. Jesus se coloca em meio a portas fechadas e diz: Shalom, a paz esteja com vocês. O Senhor se coloca novamente e diz: Tomé, você deve ter passado uma semana tão atribulada. Tomé, receba a paz que só eu posso te dar, Tomé. A paz. Eu gosto tanto quando a gente fala isso na igreja, porque a gente fala como se fosse um cumprimento, mas é um desejo. Cada pessoa que você abraça e diz: a paz esteja com você, é quase uma oração. É maravilhoso. O Senhor deseja isso a Tomé. E agora o Senhor está pronto para fazer exatamente o que Ele fez com os outros discípulos. Os outros discípulos também estavam incrédulos e o Senhor curou a incredulidade dos discípulos. E agora falta falta a ovelha perdida, falta Tomé. O Senhor se coloca, diz: a paz seja com vocês. Tomé, é contigo que eu quero falar, meu querido, vem para frente. Vem cá, Tomé, põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Você já parou para perceber que Tomé disse isso para os discípulos? Na cabeça de Tomé ele não tinha dito isso para Jesus. Então ou tinha um discípulo muito fofoqueiro que ajoelhou e falou: Jesus, Tomé quer botar a mão na sua ferida. Ou o mais provável, Jesus joga na cara a incredulidade de Tomé e diz: Tomé, eu ouvi tudo. Tomé, eu estava lá. Tomé, eu passei a semana inteira ao seu redor. Tomé, eu vi tudo que você fez. E eu marquei esse encontro contigo hoje, Tomé. Vem aqui que eu vou quebrar essas barreiras que você colocou. E é maravilhoso ver que o Senhor continua fazendo isso com cada um de nós, domingo após domingo, quando os discípulos de Jesus se reúnem no mesmo lugar. O Senhor continua se colocando através do Espírito Santo, e o Senhor continua através das suas palavras. O Senhor continua quebrando todos os argumentos que temos para nos afastarmos dele. O Senhor continua quebrando absolutamente todas as barreiras que a nossa fé incrédula criou. E Ele continua dizendo: vem cá, não seja incrédulo, creia, Tomé, creia. E a resposta de Tomé tem sido a mesma resposta de todos os discípulos do Senhor em todo o encontro com o Senhor. O que Tomé faz? João deixa claro que após o convite de Jesus, João não descreve Tomé indo. Jesus disse: Tomé, venha, toque. Tomé já cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. Meus queridos, veja que liturgia maravilhosa. O Senhor se coloca no meio do seu povo, lhes entrega a paz, sopra o Espírito com suas palavras, e o seu povo responde com contrição sincera de coração, com o coração devoto, dizendo: Senhor meu e Deus meu, reconhecendo a soberania e a divindade desse Deus homem que se fez carne. Agora olhe para o teu culto. Você disse hoje já, de todo o coração: Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Você já se entregou verdadeiramente ao Senhor Jesus hoje? Porque, meus queridos, Ele já está presente através do Espírito Santo. Ele já está presente através da sua palavra.
quantas pessoas falam, eu queria tanto ouvir Jesus. Eu falo, tá bom, vou aumentar o microfone aqui, ó. Tá ouvindo agora? Enquanto a palavra do Senhor é lida, explicada e aplicada ao seu coração, é o próprio Senhor Jesus pastoreando o seu povo e dizendo, paz seja com vocês. E a mesma frase dita a Tomé tem sido dita para nós aqui pela manhã e pela noite. Essa frase, não seja incrédulo, mas creia. É a palavra de Jesus para nós essa noite. Meu filho, minha filha, não seja incrédulo. Creia. Não seja incrédulo. Não coloque barreiras. Não crie exigências. Não se afaste do povo de Deus. Creia. Ouça a voz do bom pastor dizendo. Mas eu acho tão maravilhoso que o Senhor, Ele restaura Tomé. Mas João ainda tem mais uma coisa a dizer. Porque Jesus disse mais uma coisa. O final da liturgia de Jesus não tinha a ver com os discípulos. O final da liturgia de Jesus, naquele encontro, tinha a ver com cada um de nós. Por isso que o final fala justamente sobre a questão da suficiência das Escrituras. Como que nós que não vimos alcançamos a vida eterna? Olha o que Jesus disse ao final. Tomé, porque você viu, você creu? É isso? Bem-aventurados são os que não viram e creram. E então João coloca para nós o fechamento desse texto maravilhoso, dizendo, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida em seu nome. Olha o que João está nos dizendo. Sabe como que você se torna bem-aventurado? Não é vendo Jesus. Eu sei, nós invertemos as falas de Jesus. Nós falamos assim, nossa, os apóstolos são tão sortudos, tão bem-aventurados. Eles viram Jesus face a face. Nossa, que privilégio, que bem-aventurança maravilhosa. O que o texto está dizendo é que Jesus falou o contrário para eles. Vocês não são mais bem-aventurados do que os outros. Vocês creram porque vocês viram. Felizes, plenamente felizes, são aqueles que não viram e creram. E aí a pergunta é, como que aqueles que não viram podem crer? Então João fala, estes sinais foram escritos para que vocês creiam. Jesus fez com que a fé viesse através do ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós cremos em Jesus. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo toca no nosso coração, remove o coração de pedra e coloca o coração de carne. É através da leitura, é através da interpretação, é através da aplicação nas nossas vidas que o Senhor faz a obra e que o Senhor nos leva a crer. O Senhor Jesus não está aqui menosprezando a nossa leitura particular das Escrituras. O Senhor não está aqui menosprezando o teu momento devocional, pelo contrário. Ele não está aqui desprezando o momento onde você coloca os seus louvores mais gostosos, a sua playlist, que só você conhece, aquelas músicas gostosas de lavar louça. Eu tenho a minha também. Não me peçam o link, vocês não vão me entender.
Jesus, ele está dizendo o seguinte: tudo isso é ótimo, mas absolutamente nada disso substitui este momento precioso que estamos vivendo aqui, quando os discípulos se reúnem em torno da palavra de Deus, e quando o menor deles se coloca sendo usado por Deus, dizendo: é isso que Ele quer falar para vocês. Nem toda pregação é palavra de Deus hoje, infelizmente, mas quando existe palavra de Deus pregada, quando existe palavra de Deus entregue aos nossos corações de maneira fiel ao que está escrito, isso gera fé no nosso coração. E agora eu te pergunto: vale a pena abandonar o encontro dos discípulos? Vale a pena continuar sendo Tomé? O que temos de mais importante na vida, se não nos colocarmos reverentes diante do Criador de todas as coisas, dizendo: Senhor meu e Deus meu, fala, porque eu quero crer. Fala, porque eu preciso entender. Fala, porque eu quero parar de duvidar. Eu quero parar de colocar empecilho. Eu quero parar de colocar barreira. E eu quero simplesmente crer em Ti. Da mesma forma que Jesus restaurou Tomé, Ele deixa claro que Ele restaura os discípulos que se achegam diante dele. Eu quero terminar aquele texto, aquele poema que eu comecei lendo para vocês, porque se a história não terminou com Tomé ausente, não valeria a pena o texto acabar assim também. 8 dias se passaram, 8 dias de tortura, de uma lógica escura, de um isolamento mudo. Mas o mestre que vê tudo, mesmo a porta estando trancada, refaz a sua caminhada. Como foi a semana, Tomé? Não importa mais o dia, Jesus traz a mão que guia até a fenda ao lado. O seu erro foi perdoado, seu vazio preenchido, o seu caminho convertido. Aí está você, Tomé, no lugar que nunca devia ter saído, curado, prostrado, vencido, pois o Senhor em sua graça atravessa a parede e te abraça. Agora declare quem Ele é. Aqui está a sua fé, Tomé. Aqui estamos nós, Tomés, a nós que o tempo separou, que o olho nunca avistou, mas que a palavra nos alcançou. Bem-aventurado o que crê, sem o toque, sem o ver, mas no corpo se mantém. Pois se a vista nos falta hoje, a sua presença Ele sustém. Na mão do irmão que está ao lado, no pão que é compartilhado, no amor que vence o não. A fé que era sua, Tomé, hoje se mostra em nossa união. Então que nós possamos de fato sentir nessa noite que nós somos profundamente amados e buscados por esse Deus homem. Que nós possamos crer a despeito das exigências que o nosso coração coloca, que Jesus está verdadeiramente presente aqui e está pronto para nos restaurar, como restaurou a Tomé. Eu quero te dar um tempo, 1 minuto, em silêncio reverente, para que você possa se prostrar diante de Deus, do Jesus presente pelo Espírito Santo, e dizer: Senhor meu e Deus meu. Reconheça o Jesus que veio ao seu encontro nessa noite.